Ontem nós ficamos sabendo que o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, ele se machucou. Ele foi tentar consertar um chuveiro na prisão, lá na cela dele, subiu na privada para isso, escorregou, caiu, machucou a coluna. Primeiro surgiram notícias de que ele teria quebrado uma vértebra e ficado paralítico, mas aparentemente não foi tão grave assim. Ele foi para o hospital, foi tratado e parece que já está melhor agora, né? Ele foi preso agora recentemente porque ele violou a ordem judicial. Ele estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e ele foi presencialmente, pessoalmente, até o Ministério da Damares, para falar com a Damares. Não foi recebido, aparentemente, e esse descumprimento da ordem judicial da prisão domiciliar o levou a ser encarcerado, aí para a cadeia. Vale lembrar que o Oswaldo Eustáquio é o jornalista de alta performance, né, como ele mesmo diz. Ele é investigado no inquérito das fake news e também dos atos antidemocráticos que está no Supremo Tribunal Federal. Então é um blogueiro bolsonarista, como eu disse, é alguém que perseguiu o Glenn Greenwald, a família do Glenn Greenwald, a mãe do Glenn, é alguém que está constantemente propagando fake news por aí e agora está preso e quase ficou paralítico, escorregando na privada. Eu quero aproveitar essa situação, né, esse caso em particular do Oswaldo Eustáquio preso. Não é o único que está preso por causa desses inquéritos, né, por causa desses processos no Supremo. Você tem a Sarah Winter, que também está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica pelo mesmo motivo. Nós temos o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, que deixou o Brasil de maneira muito estranha, muito suspeita. A gente pode até supor que seja uma fuga dele do Brasil, porque ele havia dito numa reunião ministerial com vários outros ministros e com o presidente que ele queria que fossem presos os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, os juízes. Você teve também o Alan dos Santos, outro que deixou o Brasil, que também está sendo investigado nesses mesmos inquéritos. Ou seja, tem alguns influenciadores e algumas personalidades bolsonaristas que estão com a corda no pescoço. E daí o que acontece? Eu quero aproveitar a situação, como eu disse, para pensarmos no que isso representa, na verdade, né? Porque a gente viu ontem o Alan dos Santos, ou seja, um desses blogueiros também bolsonaristas, indignados com o tratamento que os apoiadores do Bolsonaro estão sofrendo, o abandono que eles estão passando agora, porque simplesmente você tem lá Sarah Winter apodrecendo com a tornozeleira eletrônica, você tem lá o Oswaldo Eustáquio caindo na privada, você tem esses influenciadores bolsonaristas simplesmente abandonados pelo governo Bolsonaro, né? Eles deram seu sangue, deram seu suor pela pátria, por essa revolução conservadora, como eles chamam, e no final das contas eles são simplesmente descartados pelo Bolsonaro, que agora se afasta dessa militância mais radical bolsonarista e os deixa às traças. E aí o Alan dos Santos vai lá, joga isso na internet, foi bloqueado pelo Carluxo, foi bloqueado pelo Carlos Bolsonaro, foi bloqueado pela Damares também, e agora eles estão revoltados. A ala extremista, a ala mais extrema da extrema-direita brasileira está agora nervosa e enfurecida com o Bolsonaro porque eles foram abandonados. Eu vou fazer uma analogia que não é perfeita, mas é boa, na verdade, que é a analogia entre o jogo de xadrez e esse movimento, né, dos extremistas brasileiros. Porque o xadrez está na moda agora, né? Quem assistiu o Gambito da Rainha agora, tá todo mundo jogando xadrez por aí. Você tem uma hierarquia de peças no jogo de xadrez. Você tem os peões, que valem menos, são peças que muitas vezes são descartáveis, né? Não descartáveis, mas você pode usar para sacrificar esses peões para poder avançar no seu jogo. Você tem cavalos e bispos, que valem um pouco mais, as torres, que valem mais, a rainha, que é a peça que mais vale depois do rei, e o rei, que é o objetivo final do jogo, que é derrubar o rei, né? Que é dar o checkmate. Então, no jogo de xadrez, você vai sacrificando ali ao longo da partida peças menos valiosas e ao longo da partida você vai fazendo outro tipo de sacrifício. Então, assim, é um jogo basicamente de conquista de território, conquista de posição, conquista de superioridade material sobre o seu oponente, e assim você vai sacrificando as peças que ao longo do jogo parecem que vale a pena descartar. Essas figuras como Oswaldo Eustáquio, como Alan dos Santos, como Sarah Winter, como, essas figuras, esses influenciadores digitais do bolsonarismo, eles são descartáveis, eles são peças descartáveis. Eles são, no máximo, ali um cavalo, mas boa parte desse pessoal aí são peões. Eles são descartáveis. Eles são jogados na linha de frente, eles fazem um trabalho sujo do bolsonarismo e quando não tem mais serventia, eles são simplesmente descartados. Eles são simplesmente postos para sacrifício. Foi o que aconteceu
aconteceu com o Oswaldo Eustáquio. Ele foi usado pelo bolsonarismo e quando não é mais necessário, ou a Sarah Winter também, quando não é mais necessária, são simplesmente jogados para escanteio. Isso aqui, gente, é uma lição histórica, na verdade. Se você pegar o século XX e analisar as histórias das revoluções que se deram ao longo desse período, você perceberá que é um padrão recorrente. Você tem grupos de revolucionários, e você tem os peões da revolução, que são as pessoas mais fervorosas ideologicamente, que são aqueles que vão morrer nas trincheiras, que vão ser aqueles que vão morrer em operações, que serão aqueles torturados ou presos, ou exilados. Esses são os peões da revolução, esses são os peões dos movimentos extremistas. Eles são jogados para a linha de fogo, eles são jogados para o sacrifício. E depois vai tendo uma hierarquia de outros líderes ou outras figuras dentro do movimento revolucionário ou extremista ou de transformações radicais que vão tendo diferentes pesos no movimento. Até que enfim você tem o líder ou alguns líderes que são os reis do movimento e esses sim não são descartáveis. Esses sim estão numa disputa por poder. Então se a gente pensar nessa analogia com o xadrez, você tem o Bolsonaro ali, que é o líder, que é o rei dessa partida, você tem esses peões, que são os extremistas, que são esses radicais bolsonaristas que querem transformações conservadoras no Brasil, que querem essa revolução conservadora, como eu disse, e que no final das contas são totalmente descartáveis. Se a gente pensar, por exemplo, ano passado, o Olavo de Carvalho fez um vídeo convocando, conclamando os bolsonaristas a formarem uma militância bolsonarista. E a primeira pessoa a acolher esse chamado foi o Alan dos Santos, que é bolsonarista e que é olavista também. Ele foi lá e criou uma lista de pessoas que vão apoiar o Bolsonaro. De repente, logo em seguida, você tem lá a Sarah Winter, que cria um grupo chamado 500 do Brasil, que na verdade eram umas 30 ou 40 pessoas no máximo. E esses 500 do Brasil, eles foram praticar táticas de desobediência civil, foram praticar táticas de combate corpo a corpo, de autodefesa, ou seja, foram formar uma guerrilha, na verdade, um grupo paramilitar bolsonarista, e ela foi presa, como vocês sabem. Então, essas figuras, nessa hierarquia, nesse jogo de revolução conservadora, eles são altamente descartáveis. Eles são as peças que você usa para avançar no jogo, mas que não tem a menor serventia, no final dos contos. É só para poder pôr o jogo em movimento. É só para poder simplesmente conquistar a posição. O Bolsonaro, por si próprio, ele não tem grandes comprometimentos ideológicos. O único comprometimento dele é com o poder, é com a ascensão, é com a manutenção do poder que ele conquistou. Então, se ele tiver que sacrificar aliados históricos dele, se ele tiver que sacrificar peças que seriam importantes, na verdade, na chegada ao poder, ele fará isso. Tem um livro que eu sempre menciono aqui, que se chama The Dictator's Handbook, que ele fala muito sobre isso, os autores falam muito sobre isso, sobre como as peças que são usadas para te pôr no poder não são necessariamente as peças que vão te manter no poder. E a gente pode observar isso com o fascismo, por exemplo. Muitos apoiadores do nazismo, muitas pessoas que ajudaram Hitler a chegar ao poder, assim que ele toma o poder na Alemanha nazista, e quando surge a oportunidade, ele sacrifica essas peças. Ele manda para a prisão ou ele mata essas pessoas, porque ele sabe que esses apoiadores iniciais, esses militantes fanáticos, eles são mais um entrave depois do que de fato uma contribuição. Porque essas pessoas sim são comprometidas ideologicamente. Essas pessoas sim são fanáticas. E se elas perceberem que o líder, que elas ajudaram a pôr no poder, se desviar da proposta ideológica 1 milímetro, elas vão debandar, elas vão se tornar traidoras depois. E dentro desse tipo de movimento extremista, os traidores são tratados de maneira muito mais cruel, às vezes, do que os próprios opositores políticos ou ideológicos. Porque os traidores são pessoas que conhecem as engrenagens internas do jogo. Eles sabem o que eles fizeram e o que os outros fizeram para poder chegar ao poder junto com o líder. É por isso que eu observo com muito ceticismo e com muita desconfiança esses movimentos extremistas. Porque, na verdade, você tem um grupo na base que de fato acredita no que faz, pode ser delirante, pode ser paranoico, pode ser fanático, pode ser sectário, mas de fato acredita no movimento. Só que na liderança, quando você vai galgando os patamares superiores, os líderes não são tão assim comprometidos ideologicamente. Eles querem o poder e eles farão o que for necessário para isso. É inclusive perseguir e jogar para os leões próprios apoiadores, que é o que faz o Bolsonaro. Como eu disse aqui, a ascensão do Bolsonaro e o que se dá agora nesse momento, essa ruptura com apoiadores tradicionais, ou abandono de apoiadores que são apoiadores leais ou fanáticos, isso é, uma evidência daquilo que a gente já viu várias vezes, inúmeras vezes ao longo do século XX. Líderes, alguns inescrupulosos,
que chegam ao poder com base numa suposta ideologia e quando chegam no topo, a ideologia não importa mais. O que importa é simplesmente se manter no topo. E aqueles que são realmente ideológicos, esses são os primeiros a serem limados, serem jogados na fogueira. Os líderes, gente, raramente morrem nas trincheiras. Os líderes raramente são presos, torturados. Os líderes raramente escorregam na privada da cela, na prisão e ficam paraplégicos. Os líderes, eles estão blindados no topo. E eles se cercam daquelas pessoas que vão mantê-los no topo o máximo de tempo possível. Eu imagino que muitos desses bolsonaristas agora, desses fanatizados, eles estão compreendendo agora, talvez depois de tanto tempo, 2 anos no poder, eles estão começando a compreender como eles foram usados pelo Bolsonaro. E isso inclui até o próprio Olavo de Carvalho, que também é uma liderança de um grupo sectário, também é alguém que só pensa no poder, que só pensa em estar no topo, não está nem aí muito comprometido com ideologias ou com, comprometimentos ideológicos, é alguém que só quer ter o poder e o controle. Eles estão compreendendo agora que esse pacto que eles fizeram com o bolsonarismo talvez não tenha sido tão vantajoso assim como eles imaginavam. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso aqui, se vocês acompanharam essa história do Oswaldo Eustáquio escorregando na privada e se machucando, indo parar no hospital. O que você pensa sobre isso, sobre esse uso que foi feito, na verdade? Eles foram usados, Eu acho que essa é a expressão melhor que a gente pode usar. Essa turma aí, Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, eles foram usados pelo bolsonarismo. Você tem um sujeito, o Bolsonaro, que não é tão inteligente assim, mas que compreende esse jogo político tradicional. É alguém que está há décadas no parlamento e entende como é a engrenagem desse jogo aí do baixo clero político, que só se importa com o poder, que usou dessas pessoas, usou e abusou dessas pessoas e agora simplesmente não precisa mais delas. Agora já se debandou para o centrão, já se aliou com a velha política de sempre e não precisa mais dos fanáticos extremistas que o puseram no poder. Me diga o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, terá em 2021 novos professores e eu seria um deles, que daria um curso de escritas narrativas lá, terá muita gente boa, gente, e com uma mensalidade com um preço bastante módico, você pode fazer todos os cursos que tem lá. Então você pode fazer o meu curso, pode fazer o curso de Sociologia do Gessé Souza, de Filosofia e História do Brasil, tem curso de Música, Educação Financeira, tem vários cursos interessantes lá, então se torne um aluno e 20 de janeiro começa o meu sobre escrita e narrativa. Confira meus livros sobre o Bolsonaro, sobre Jesus histórico e também agora na pré-venda a tradução que eu fiz do clássico grego Teogonia. Um abraço para vocês e até mais. Tchau!